Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou catequista das mídias sociais da internet. E, desde já, eu venho pedir a você, por favor, que dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Conto com seu apoio, tá? Muito obrigado. E aí, todos nós estamos na escola da fé. Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A segunda carta aos Tessalonicenses. A resistência em meio aos conflitos. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela Bíblia Pastoral, Palavra de Deus. Vamos assistir o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a introdução da Bíblia Pastoral da página 1456, que tem o título assim: A resistência em meio aos conflitos. Então, irmãos e irmãs, só para a gente poder ter uma ideia, esse livro do Novo Testamento é uma carta de São Paulo, que também é a segunda carta aos Tessalonicenses, que a primeira ela foi escrita entre os anos 50 e 51 depois de Cristo. E é uma das cartas escritos mais antigos do Novo Testamento, porque a primeira carta aos Tessalonicenses é o texto do Novo Testamento mais antigo, o primeiro que foi escrito, antes dos evangelhos. E logo depois que foi escrita a primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo escreve uma segunda carta aos Tessalonicenses, que é o livro de hoje. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, trata-se de um texto muito antigo, um dos primeiros do Novo Testamento. Vamos ver aqui o que a introdução tem a nos dizer. A segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita pouco depois da primeira carta aos Tessalonicenses. Aqui a preocupação não é quando vai acontecer o fim do mundo, mas como devemos nos comportar na espera de que isso aconteça. Algumas pessoas da comunidade tessalônica, ouvindo falar que Jesus Cristo glorioso deveria vir em breve, se refugiavam numa falsa ideia de que as perseguições não mais aconteceriam, e com isso estavam perdendo a garra cristã de lutar pela construção do reino. A carta retoma um dado importante. A fé cristã se expressa nesse mundo concreto e, por isso, jamais foge da luta ou teme o conflito. A atitude de quem espera a vinda gloriosa de Cristo não é de acomodar-se ou cruzar os braços, como se houvesse mais nada a fazer neste mundo, senão olhar para o alto e à espera de que tudo caia de repente lá do céu. Não. Ao falar sobre a proximidade da vinda de Cristo, a carta não se refere a uma urgência de tempo, mas à urgência de comportamento vigilante e ativo nas situações de perseguição e de opressão. Fé ativa, perseverança, firmeza no testemunho, ânimo e coragem. A carta toma como base o seu ensinamento da apocalíptica, isto é, das coisas que falam sobre o fim do mundo. A etapa da história em que vivemos é a última. Por isso, a luta deve ser mais corajosa e cheia de esperança, pois a característica daqueles que esperam a chegada gloriosa do reino de Deus é a resistência contra as forças do mal. É o que a carta procura incutir em nós, né? A comunidade tessalônica estava ameaçada de perder o impulso
que torna o cristianismo dinâmico e causador de profundas transformações históricas na sociedade. Ao se tornarem passivos e não admitirem a situação de conflito, ameaçavam fazer do cristianismo uma religião estática e mantém a situação e não a fé ativa que transforma o mundo e provoca a vinda definitiva de Cristo e do seu reino. Então, irmãos e irmãs, resistência em meio aos conflitos. Todos nós, irmãos e irmãs, passamos por dificuldades na vida, seja na família, na sociedade, na comunidade cristã, nos ambientes em que nós vivemos, né? Então, temos que nunca perder a fé e enfrentar as situações difíceis sempre com muita firmeza, sem perder a esperança, né, irmãos e irmãs? Então, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, que fortaleceu o coração de São Paulo e dos primeiros cristãos, dos mártires da igreja, né? Possa nos fortalecer também na nossa luta do dia a dia, enfrentar as dificuldades, as perseguições que podem aparecer, porque Deus é o nosso sustento, é a nossa força, e a vitória vem porque Deus está do nosso lado. Amém? Amém. É isso aí, irmãos e irmãs. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. A oração do Jubileu 2025. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermente a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu revive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.